tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso Conversa na Margem Esquerda e a nossa produção aqui já está a todo vapor, já mudou o cenário, né? Já colocou uma televisão aqui e tal. Ele só não quer que eu sente, que eu quero que eu fique em pé mesmo, que eu não sei, estão maltratando, mas tudo bem, numa próxima vez, quem sabe. Mas agradeço aí a produção que está fazendo de tudo aí para a gente conseguir fazer um bom programa. Inclusive mandei para uns amigos meus, o pessoal tá falando, esse teu canal aí tá muito profissional. Então eu agradeço a produção pelo profissionalismo. Então hoje, gente, nós vamos falar um pouquinho de um tema. Nós vamos falar, na realidade, de dois temas. Nós vamos começar falando de um tema e depois vamos falar de outro, né? E a nossa base hoje, então a produção também vai colocar para vocês darem uma olhada. Esse livro da Invenção do Trabalhismo, está lá, né, da professora Ângela de Castro Gomes. E essa professora, então, ela é importante, por quê? Porque ela vai falar da questão do trabalhismo no Brasil e vai também questionar um pouco o conceito de populismo, né? Por quê? Porque o conceito de populismo no Brasil, ele está muito ligado, né? Depois vai aparecer a carinha da professora aí também, que a professora, ela é professora emérita, né, da UF, né, a Universidade Federal Fluminense, que é uma das melhores universidades, né? É uma das melhores faculdades de história do Brasil, né? Então, ela fala um pouco da questão do trabalhismo no Brasil e fala também sobre o populismo, né? Porque o conceito de populismo no Brasil ele sempre foi um conceito assim muito preconceituoso, né? Por quê? Porque sempre que algum governante tentava fazer alguma coisa para a massa trabalhadora, ele era chamado de populista, né? Então existia tanto na parte da direita, né? Como na parte da esquerda, né, uma certa relutância, né, em aceitar, né, a política desses três indivíduos que vão aparecer aí, né? Começou com Getúlio Vargas, né, depois continuou com Jango, né, com João Goulart, e depois da morte, né, do Goulart, com o Leonel Brizola, né? Então, uma parte da esquerda sempre teve um grande preconceito contra o trabalhismo no Brasil, né? Por quê? Porque é o que a professora, inclusive, vai falar, né? A professora Ângela de Castro Gomes, ela vai falar exatamente isso. Porque uma certa tendência, principalmente da sociologia, da ciência política, ela pegava como molde, né, como padrão, a democracia europeia, né? Então, dentro da democracia europeia, o Brasil realmente não está do mesmo jeito, né? Completamente diferente a nossa política da política europeia, né? Então, na europeia nós temos, né, o trabalhismo inglês, né? Nós temos a social-democracia alemã, temos a social-democracia dos países escandinavos, né, principalmente da Suécia e tudo mais, né? E aí, né, a esquerda brasileira, né, principalmente também na universidade, ela sempre teve muito preconceito contra, né, o trabalhismo brasileiro, né? Por quê? Porque adotava um padrão europeu, né, enquanto o padrão brasileiro era completamente diferente, né? Mas a gente não pode, obviamente, trabalhar na análise, né, social, política, econômica, a gente não pode trabalhar com modelos, né? A gente tem que interpretar, né, o que existe, né, na realidade do nosso país, por exemplo, né, do Brasil, e a partir daí, né, você vê como é que foi o desenvolvimento, né? Então a professora, nesse livro, né, na Invenção do Trabalhismo, ela realmente vai tecer, né, toda uma configuração histórica, né, da criação do trabalhismo por Getúlio Vargas, né, ainda nos anos 40, né, e tal, e principalmente nos anos 50, né, aonde ele assume, né, efetivamente a ideia do trabalhismo, né? Então, o que é que ela fala, né? Então ela fala, dentro da realidade brasileira, né, dentro da realidade brasileira, o que a gente tinha? A gente teve uma proclamação da República, né, que depois de 4, 5 anos de governos militares ali, né, do Marechal Deodoro e Marechal Floriano, se estabeleceu uma democracia, né, liberal,
dos grandes fazendeiros, né? E efetivamente não havia nenhum tipo de política, né, para a população em geral, para a população pobre, né, para os trabalhadores e tudo mais. Era sempre uma política elitista. Então essa é a história, né, do Brasil. Ela é completamente diferente da história, né, europeia e tudo mais, né? Então, né, o que vai acontecer? Dentro desse contexto, né, nós temos o surgimento do Getúlio Vargas. Então, o Getúlio Vargas vai se contrapor, né, apesar de ser um cara que era também um grande fazendeiro, que era um cara da elite e tal, mas ele teve uma formação muito grande dentro do positivismo gaúcho, né, o positivismo rio-grandense. Então, essa ideia do positivismo rio-grandense trazia também uma inserção, né, dos trabalhadores na política, certo? E é lógico, né, essa inserção ela sempre tem que ser controlada, né? Por quê? Porque não vai poder, nenhum político, né, vai querer perder o controle da situação, né? Então a crítica muitas vezes que se fazia era que Vargas, né, inseriu o trabalhador na política, né, mas com uma dominação. Até porque, né, num certo início, né, da era Vargas no Brasil, nós tivemos um governo autoritário de Vargas, né, porque o próprio positivismo, né, ele tenderia, né, a ter uma ideia autoritária, né? Então, Vargas não foi diferente, né? Então, quer dizer, aí também, né, já se destrói, né, aquela ideia, né, de que Vargas seria, né, um fascista, né, e tal, etc, né? Que dentro do contexto político, né, eleitoral e tal, depois, né, com o fim da ditadura Vargas, né, e os antivarguistas, isso poderia até ser colocado, né? Por quê? Porque foi uma ditadura, né, o governo Vargas de 37 a 45, sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo, né, e junto com eles, né, então contemporaneamente nós tivemos os governos fascistas, né, tanto da Itália, que já tinha começado bem antes, né, e o governo também nazista, né, do Hitler. Então esses governos são contemporâneos, e é lógico, né, que existem algumas similaridades, né, entre a ditadura do Vargas e logicamente também porque o fascismo italiano e o fascismo alemão eram autoritários também, né, mas nunca, né, Vargas se tornou um totalitário, né, e tem várias diferenças, né, em relação ao fascismo europeu, né. Mas, sem dúvida nenhuma, houve esse autoritarismo. Então, com o autoritarismo de Vargas, que vem do positivismo, né, e não tem nada a ver com o fascismo europeu, né, apesar de serem contemporâneos, né, a ideia do corporativismo, né, a ideia de você, né, ter um governo de massa e tudo mais, ela não tem muito a ver propriamente com o fascismo, né, tem a ver com o positivismo. Então, aí o fascismo, né, e as ditaduras autoritárias, né, não só aqui do Brasil, né, do Vargas, mas também de outros lugares, vão utilizar, né, esse tipo de ação, né, e esse tipo de política, né, corporativista, né, a ideia de trazer, né, para dentro do Estado, né, toda a estrutura sindical, por exemplo, né, a ideia de você sempre ter representantes dos sindicatos, né, como nós vamos ter, né, por exemplo, na Constituinte de 34, né, não só os constituintes eleitos, mas também os constituintes que são indicados pelos sindicatos, tanto dos patrões, né, como também e principalmente dos empregados, né, e também de profissionais liberais, certo? Então, o que acaba acontecendo? Nós vamos ter aí, né, uma crítica ao Vargas, principalmente pelo seu autoritarismo, né? E aí parece que isso mancha, né, quando Vargas, né, se coloca aí já na década de 50, né, como, né, um candidato trabalhista, e então isso acaba manchando, né, e parece que a intelectualidade resolveu criar maneiras de fazer críticas ao trabalhismo brasileiro, né, de um lado, né, porque porque o trabalhismo brasileiro teria surgido dentro de um autoritarismo governamental, né, dentro de uma ditadura, e de outro lado, porque, né, esse trabalhismo brasileiro não seguia os padrões europeus, né? Então isso, sem dúvida nenhuma, não é
algo que possa se aceitar, né? Então não vamos poder dizer que não tem trabalhismo no Brasil, porque o trabalhismo foi diferente do que existia na Europa, né? Então, o que acontece dentro da realidade brasileira? A realidade brasileira era uma realidade de uma política elitista, né, nos anos iniciais do século XX, era uma política totalmente elitista, né, nós tínhamos um percentual muito pequeno da população que votava, né, girava tudo ali em torno de 5% da população, né, porque somente os homens votavam e somente os alfabetizados, né, que podiam votar. Então, era efetivamente um grupo muito pequeno. Então, nós tínhamos ali uma pseudo-democracia, né? Por quê? Porque não era efetivamente uma democracia de massa, né? E tal, onde não havia nem a inserção do trabalhador como eleitor, nem como candidato e muito menos, né, como foco da política governamental, né? Então, se a gente for pensar, toda a política governamental da Primeira República no Brasil, em termos de leis trabalhistas, foi conquistado com greves extremamente violentas, né? E mesmo assim, duramente reprimidas pelos governos, né? Inclusive com leis, né, que se tornaram altamente repressivas, né, em relação aos imigrantes, em relação aos sindicatos, né? A Lei Adolfo Gordo, por exemplo, né, que expulsava do Brasil qualquer imigrante, né, que tivesse algum tipo de ligação com o sindicato, com greves, né, e tal. Havia uma expulsão sumária desse imigrante, né, e tal. Apesar dos imigrantes não serem a maioria dos trabalhadores, né, eles eram cerca de 20% dos trabalhadores na Primeira República, né? Mas, inclusive tem um livro do professor Cláudio Batalha, né, que foi meu professor na faculdade, que ele fala exatamente isso, né, a questão de que os trabalhadores do Brasil, né, no início da industrialização brasileira, principalmente São Paulo, eram fundamentalmente brasileiros mesmo, né, porque há sempre uma impressão de que a maior parte dos trabalhadores industriais, né, operários brasileiros no início do século, eram estrangeiros, né, imigrantes, e não era. Os estrangeiros, imigrantes, principalmente italianos, espanhóis e tal, eles tinham uma influência muito grande na formação dos sindicatos, porque eles já traziam essa formação lá da Europa, né? E os europeus, na época de mandar a população embora, né, para emigrar a população de lá, eles aproveitavam e pegavam alguns anarquistas, estavam presos, né, e tal, porque criavam problemas sindicais lá, greves e tudo mais, e colocavam nos navios com os imigrantes, né, que vinham para, por exemplo, o Brasil, né, que depois foram para a Argentina também, né, e tal, e outros países. Então, os trabalhadores brasileiros, né, eram altamente reprimidos, né, e não havia nenhum tipo de política efetiva para os trabalhadores, né. Então, a professora vai mostrar que até o número de sindicatos, né, era ínfimo, né, na República Velha, né, na Primeira República. E a partir, né, do governo Vargas, esse número de sindicatos, ele, né, mais do que quintuplica, né? Então nós vamos ter efetivamente uma sindicalização muito importante no Brasil, né? Agora, é lógico, ela não segue o modelo europeu e tal, etc., né? Nem norte-americano, né? Por quê? Porque o Brasil tem a sua própria lógica, né? E é isso que a professora vai, né, nos colocar. Que não dá para você criticar, por exemplo, a política sindical brasileira, né, porque ela é diferente da política sindical, né, da Europa, né, dos países europeus, né, ou, por exemplo, que era, né, diferente dos Estados Unidos, né, que apesar de tudo tem um sindicalismo muito forte, né, ou tinha, né, agora é outra realidade, né, no século XXI. Mas, então a professora fala que isso aí foi fundamental para os trabalhadores, né, então a chegada do Vargas ao poder traz efetivamente, né, para os trabalhadores uma política efetiva, né, para a melhoria das condições de vida dos trabalhadores, né? Traz, por exemplo, o Ministério do Trabalho, né, traz o Ministério da Saúde e Educação, o Ministério do Trabalho, vinculado também à indústria e ao comércio, né, numa ideia de desenvolvimento nacional, né, e tudo mais. E também, né, o que a professora também fala que é extremamente importante, né, quer dizer, o trabalhismo do Vargas, ele traz efetivamente um projeto nacional,
né, que até então não existia, né? E esse projeto nacional do Vargas é uma coisa extremamente importante, né? Por quê? Porque ele é um projeto que abarca, né, a questão cultural, a questão econômica e a questão social, né? Então, Vargas, por exemplo, ele vai combater muito aqueles preconceitos que existiam contra os capoeiras, por exemplo, né? Contra o samba, né? Contra que era considerada música de preto, né? A capoeira era considerada coisa de vadios e tal. Então ele vai acabar com esse tipo de política, né? E vai inclusive colocar, né, esse samba, né? Vai colocar também a cultura negra como algo extremamente importante e que faz parte da formação cultural brasileira, né? Então isso, sem dúvida nenhuma, né, tem a ver com o projeto nacional. E o projeto nacional está ligado ao trabalhismo, né, nas melhorias das condições de vida desses trabalhadores e dos sindicatos, né? E é lógico que dentro de uma estrutura vinda do positivismo, né, corporativista, esses sindicatos eles vão acabar vinculados, aí, no caso, submetidos ao Ministério do Trabalho. Então, a professora Ângela, ela não diz que isso necessariamente é um problema, né? Por quê? Porque era o possível naquele momento, né? Naquele momento, o que era possível fazer era isso, né? Por quê? Porque nós estávamos saindo, né, na década de 30, nós estávamos saindo, por exemplo, de uma questão aonde a questão social era vista como caso de polícia, né? Era ou frase atribuída ou verdadeira do último presidente da Primeira República, né, Washington Luiz Pereira de Souza, né, o paulista de Macaé. Então, a ideia, né, é exatamente colocar que, né, o trabalhismo brasileiro ele tem as suas características próprias, né, e que você não pode criticar uma ideia, né, de corporativismo sindical simplesmente por ela ser, né, brasileira e não ser, por exemplo, europeia, né? Então, ela estabelece, então, essa política, né, essa ideia de política de projeto nacional dentro do trabalhismo, né, onde os trabalhadores estão inseridos num processo de industrialização do Brasil, onde o Estado tem o planejamento, né, um nacionalismo econômico muito grande, né, e não é um nacionalismo xenófobo, né, pelo contrário, Vargas sempre negociou com as empresas, né, estrangeiras para que elas se instalassem no Brasil, né? Todas aquelas montadoras que depois vão se instalar na época de Juscelino Kubitschek, elas já tinham, já estavam fazendo alguns tipos de reuniões ainda no governo Vargas. É que aí houve todo o problema da crise, né, política de Vargas, ele acabou, né, se suicidando e tal, e isso gerou um clima, né, extremamente complexo no Brasil, né, e tal. Aí tivemos toda aquela crise, né, de 54 com o suicídio do Vargas e depois a questão do impedimento do vice-presidente, o presidente da Câmara, né, depois o presidente do Senado assumindo uma intervenção militar para que se evitasse um golpe de Estado já naquele momento, né, e tal. E isso atrasou um pouco essas negociações. Então Vargas ele nunca foi avesso, né, ao capital externo, só que ele também não queria esse capital externo totalmente livre no Brasil, então eles tinham que vir para cá e pagar, né, efetivamente esses investimentos aqui no Brasil. Então uma grande parte do lucro, né, por exemplo, tinha que ficar no Brasil. E também, né, uma ideia de passar, né, para o Brasil a tecnologia, né? Então isso aí foi extremamente importante. Então ele não era avesso ao capital internacional, né? E também, né, dentro desse projeto, né, nacional, a ideia também de você construir no Brasil as chamadas indústrias de base, né? Então, ele efetivamente fez a siderúrgica nacional, né? Fez também grandes investimentos na energia elétrica, né? Criou a Petrobras aí já no governo democrático, né? Criou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, criou, né, além da Vale do Rio Doce,
criou também a Companhia Siderúrgica Nacional, né? Então, quer dizer, todo um projeto efetivamente nacional que tem a ver com o país que nós temos hoje, né? Quer dizer, muito país que nós temos hoje tem a ver com Vargas, né? Com o trabalhismo de Vargas, né? Então, esse nacionalismo econômico, né? E, fundamentalmente, um nacionalismo cultural, né? De você valorizar, né, a cultura nacional. Então, isso é extremamente importante, né? Por quê? Porque o projeto nacional, ele envolve também não apenas a questão econômica, a questão social, né, mas também a questão cultural. Por quê? Porque um país só é país a partir do momento que ele tem uma cultura onde todos ali possam se identificar, né? E aí isso traz, então, o nacionalismo, né? Então, eu estou percebendo, toda vez que eu assisto os programas que eu faço, eu sempre falo dos Estados Unidos, né? Mas é uma verdade, né? Os Estados Unidos, eles tiveram um projeto nacional, né, efetivo, né, e isso levou a um nacionalismo genuíno da população, né, enquanto isso no Brasil foi muito combatido. Então Vargas, né, ao ser combatido pela direita e pela esquerda, e o trabalhismo brasileiro ser combatido tanto por uma parte da esquerda, né, como também pela direita, isso não é histórico, né, criou seríssimos problemas para o desenvolvimento do Brasil, né. Então a gente vai, no próximo programa, a gente vai então entrar um pouco nessa concepção, né, do conceito que veio do populismo no Brasil, né, e sempre um conceito negativo, né. Então a gente vai falar um pouquinho que primeiro que o conceito é algo que a gente pode questionar e até negar, e segundo, né, não necessariamente é um conceito negativo, tá? Então essa é a primeira parte do programa Trabalhismo no Brasil e o Populismo, e na próxima semana a gente tem a segunda parte. Agradeço aí a produção, o novo cenário, e até a próxima.